Graças a Deus, vamos falar agora de Araúna. Quem foi Araúna? Irmãos, nós vemos que lá no Números, Deus, ele não aceitava que fizesse o censo para saber quanto era a população de Israel, vamos dizer assim, quanto era a população do povo de Israel, os hebreus. Porém, nós vemos que em determinado momento Davi, ele decide fazer o censo. E aí, nós vemos, meus irmãos, que Davi fizesse um censo a fim de recrutar os soldados para o exército. Então nós vemos que Satanás levou, a passagem vai dizer que Satanás levou Davi a fazer isso. Mas nós vemos que depois do censo, Davi se arrependeu e acreditou que pecara. Ou seja, ele viu que ele fez uma coisa errada contra Deus. E Deus lhe deu a possibilidade de escolher um desses castigos. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos adversários, ou 3 dias de praga em terra. Então nós vemos que Deus, depois que ele pecara, Deus deu a possibilidade de Davi escolher qual seria o seu castigo. E Davi reconheceu que fora que ele trouxera a calamidade sobre o seu povo e pediu a Deus para atingi-lo e poupar seu povo. Então nós vemos que Deus, que Davi pediu, olha, me atinge, não atinge o povo já está em tanto sofrimento, não pode me atingir. Quando o anjo da morte se aproximava de Jerusalém, Deus ordenou que o anjo parasse. Naquele momento ele estava perto da eira de Araúna, ou seja, Araúna é o personagem que nós estamos falando, era o dono da eira aonde o anjo parou. Araúna, o Jebuseu, o profeta de Gate. A seguir disse a Davi para construir um altar a Deus na eira de Araúna. Agora nós vamos ver o que é interessante. Por quê? Porque quando Davi ele vai para comprar a terra, para comprar todos os elementos, os bois, para poder fazer o sacrifício para Deus, Araúna diz que não precisava, que ele doaria tudo, que ele daria a terra, que ele daria os bois, que ele daria tudo o que precisasse para que o nome do Senhor pudesse, que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Então nós vemos que Araúna estava disposto a dar tudo isso e que para que Deus pudesse aceitar a oferta de Davi. Mas nós vemos que Davi, ele diz que não ofertaria, que não faria sacrifício a Deus, holocausto a Deus, que não o custasse nada. Então ele pagou para Araúna pela eira, e nós vemos que ele paga os bois, paga tudo para Araúna. E outra coisa interessante, irmãos, é que essa eira, segundo os estudiosos de Araúna, ficava no topo do Monte Moriá, onde, de acordo com a tradição, Abraão estava disposto a sacrificar o filho Isaque. Aquele era o local onde ficava o tabernáculo de Davi, para onde a Arca da Aliança foi trazida. E depois da morte de Davi, o ponto onde se construiu o Templo de Salomão, hoje o Domo da Rocha. O templo muçulmano está onde se acredita ser este local. Então nós vemos que até hoje é um lugar que para o muçulmano hoje é sagrado. E nós vemos que naquele momento ali, nós vemos que Davi, ele comprou essa terra, ele não quis ofertar a Deus holocausto que não custasse nada. Então nós vemos que Araúna, ele teve uma participação importante, Araúna, o Jebuseu, uma participação importante. Por quê? Porque ele quer doar, mas Davi fala, não vou oferecer, meu Deus, holocausto que não me custa nada. Mas ele teve a disposição de se colocar a Davi para que a sua terra fosse usada para benefício do Senhor e que Deus pudesse receber a sua oferta. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.